Crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Mas antes da gente começar a nossa aula, vocês já fizeram todos aqueles combinados de lavar as mãos, organizar o ambiente? Se vocês ainda não fizeram, vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem. Combinado? Então, crianças, agora que vocês já lavaram as mãos, já organizaram o ambiente, vamos ver os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Acompanhem comigo. Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno da escola para fazer algumas anotações. Se você não está com o caderno, você pode estar utilizando aquela folha que você já vem utilizando nas aulas anteriores. Também vamos precisar de lápis de escrever, lápis de cor, borracha e apontador. De uma mesa firme, né, para você colocar o seu material. Se você não tiver a mesa, você pode estar utilizando aquela caixa ou o caderno ou livro de capa dura. Também para a aula de hoje, nós vamos precisar de cola, tesoura, uma folha de papel e régua. Essa folha de papel, crianças, pode ser um pedaço de jornal, uma folha de revista, aqueles panfletinhos de mercado, um papel de presente, o que vocês tiverem, ou uma folha sulfite. Vou dar alguns minutinhos para vocês organizarem esse material, combinado? Ok, crianças, então para nós começar a nossa aula, nós vamos revisar o que a gente aprendeu. Vamos lá? Olhem aqui. Na aula anterior, aprendemos que o mapa é uma redução proporcional do espaço real e que a escala indica quantas vezes a área representada no mapa foi reduzida. Nós fizemos duas atividades, vocês lembram delas? A primeira era a gente reorganizar a nossa cena, né? Colocar os desenhos de forma proporcional no papel. Vocês fizeram? Com certeza sim, né? Ficou lindo, eu recebi algumas atividades dessas. E a segunda era duas perguntinhas, que era, número 1, o que representa a escala nos mapas? E a número 2, o que é o mapa? Mas para nós começarmos definitivamente a nossa aula, eu tenho uma proposta para vocês, que é fazer uma dobradura. Quem gosta de dobradura? Eu gosto. Para essa dobradura, vocês vão precisar daquele material que a professora pediu. Lembram? Da régua, da tesoura, da folha e da cola? Combinado? Prestem bastante atenção que agora a gente vai assistir um vídeo mostrando passo a passo da nossa dobradura. Olá, crianças, tudo bem? Vamos aprender a fazer uma dobradura da Rosa dos Ventos? Isso mesmo. Prontos para essa atividade?
Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Então, você vai precisar de uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel do seu caderno de arte, pode ser uma folha de papel sulfite, pode até ser uma folha de encarte de mercado, de revista, tá bom? Não precisa ser um quadrado grande. Então, para isso, dessa vez, nós vamos usar a régua, tá? E a nossa régua, vocês vão prestar atenção que ela vai do 0, a minha vai do 0 ao 30. Então, nós vamos fazer um quadrado de 10 por 10. Eu vou pegar aqui essa ponta, aqui, vou colocar o número 0 aqui, ó, bem nessa pontinha, tá? Coloco o número 0 ali. E aí, eu vou até o número 10. Aqui no número 10, eu faço uma marquinha. Desse outro lado, eu coloco o 0 aqui em cima, ó, bem na pontinha aqui. E do 0 até o 10 de novo, eu faço outra marquinha, ó. Então, ficou uma marquinha aqui, uma marquinha aqui. Agora, eu vou precisar marcar mais 10 aqui. Então, coloco o 0 bem rente à borda do papel. E vou marcar aqui com um pontinho para marcar o 10. Eu vou unir essa ponta, essa ponta à outra. Então, eu venho até aqui. E aqui eu faço a mesma coisa. Vejam como deu 10 ali também, tá vendo? E eu marco aqui. Pronto. Agora eu tenho um quadrado 10 por 10. Mas se eu quiser fazer, eu posso fazer 5 por 5, 6 por 6. Lembrando que o quadrado tem 4 lados iguais. Então, para eu facilitar, porque eu vou precisar de 2 quadrados para fazer a minha rosa dos ventos, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou dobrar exatamente nesta linha. E como que eu vou fazer isso? Lembra? Aqui, ó, bem na bordinha, eu dobro exatamente em cima do risquinho que eu fiz, ó. Então, se eu dobrar exatamente em cima do risquinho que eu fiz, eu vou ter aqui mais que um quadrado, certo? Essa parte aqui é aquela parte que a gente pode descartar, tá bom? Então, a gente dobra aqui, ó, bem rentinho aqui, não pode nem ficar nem pra cima nem pra baixo, tá bom? Marca certinho, ó. Marca com o dedinho aqui, ou com a régua. E essa parte eu posso ou cortar com a minha tesoura, e se eu não tiver tesoura, eu venho aqui e destaco essa parte. Lembra que é bem fácil destacar, é só marcar bem marcadinho que dá pra destacar. Olha lá. Eu, na verdade, quando eu faço isso aqui, o que eu já vou fazer? Eu vou, ó, eu tô multiplicando os quadrados. Aqui eu marquei 1, e agora, se eu dobrar aqui ao meio, e aí eu vou pegar, ó, eu vou pegar aqui, ó, essa marquinha. Vocês conseguem ver aqui, ó, bem a marquinha do lápis. Bem aqui eu dobro, olha lá, tá vendo? E quando eu faço isso, olha, sobra essa borda aqui. Essa aqui é bom tirar com a tesoura porque ela ficou muito fininha. E aí fica mais difícil de destacar, mas dá pra destacar, viu? Se você não tiver tesoura, dá pra destacar. Aí aqui, agora eu tenho 4 quadrados, olha lá. Eu marquei um quadrado e quando eu dobrei, eu já tenho 4 quadrados. Então, olha, como eu só preciso de 2, eu com essa dobradura, o que eu faço? Eu deixo de reserva mais 2 quadrados. Se eu errar alguma coisa, eu já tenho outro quadrado, outros 2 quadrados para poder refazer a minha rosa dos ventos. Então, vamos lá, a gente corta. Pronto. Agora, então, que eu tenho esses 4 quadrados, eu guardo. Então, eu pego 2. Se eu tiver papel colorido, eu posso fazer um de cada cor. Se eu tiver só papel branco, eu posso fazer os 2 brancos, não há problema algum.
Mas se eu quiser colorido, é só eu colorir com meu lápis de cor. Pega lá o lápis de cor e colore um deles de uma cor, um do outro, ou deixa um branco e o outro colorido, que fica bem legal. Agora nós vamos fazer a nossa rosa dos ventos. E eu vou pegar aqui pontinha com pontinha, vou unir bem ali e vou dobrar. Vocês vão ver como é simples. Dobro de novo e olha só. Marco aqui. Faço a mesma coisa com o outro quadrado. Pontinha com pontinha. E dobro de novo. Olha só, agora eu já tenho essas duas dobraduras. Agora, o que que eu vou fazer? Olha lá. Tá vendo que essa parte aqui é a parte que tá aberta? E essa aqui é a pontinha que tá fechada. Eu dobro aqui mais uma vez, ó. Pra ficar menor ainda. E dou uma marcadinha. Eu não... Marquei. Viram que marquei aqui. Faço a mesma coisa com esse aqui. Dobro aqui na pontinha, marco. E agora, ó, eu ponho os dois juntos. Essa parte mais pontuda do triângulo aqui. E então, ó, marquei aqui com lápis, tá vendo? Marquei com lápis, seguro os meus dois triângulos bem firme. E aqui no meio, onde eu fiz a marca, eu corto. Vou até a marca do meu dedão ali, ó, que eu deixei, tá vendo? E pronto, é só esse corte que a gente vai fazer. Agora, olha, quando a gente abre, ó, ele tem todos esses cortes aqui, tá vendo? Os dois quadrados, eles são iguais, ó. O mesmo desenho, o mesmo corte. E agora eu vou pra montagem do meu. Então agora eu pego aqui. Pego a minha cola, pode ser uma cola bastão, uma cola líquida. E se vocês não tiverem nenhuma dessas, pode ser um pedacinho de fita crepe, de fita durex, qualquer coisa que cole ali. E agora eu vou passar. Olha só, primeiro eu faço as dobraduras, que é mais fácil. Eu posso até passar um pouquinho, sabe por quê? Porque vai ficar uma parte sobre a outra. Aí eu venho aqui com a minha cola, pode ser desse lado, pode ser do outro. E eu faço isso aqui. Eu colo uma por cima do outro, assim. Agora eu venho aqui, dobro também. Passo, cola aqui. Agora que a gente já dobrou as duas, nós vamos montar então a nossa rosa dos ventos. Então vocês vão ver como é fácil. Eu tenho essas duas dobraduras, uma eu vou posicionar assim e a outra vem por cima, ó, para ela ficar com essas pontas aqui, certo? E ela vai ficar assim. É só eu passar cola aqui nessa parte. Prontinho. Aqui está a nossa rosa dos ventos. Então, crianças, gostaram da dobradura? A professora Fran também fez a dela. Olha como ficou. Legal, né? Quem sabe me dizer do que se trata essa dobradura? Rosa dos ventos, vocês viram lá na imagem, né? A rosa dos ventos. E agora, criança, o que a rosa dos ventos tem a ver com a nossa aula? Vocês lembram que nas aulas anteriores a professora conversou com vocês sobre os elementos do mapa? E a rosa dos ventos era um dos elementos? Só que era um título, tinha um título. Como era?
Orientação. Isso mesmo, crianças, né? Por meio da Rosa dos Ventos, a gente consegue se orientar no nosso mapa. E esse é o tema da nossa aula. Então, para isso, vocês vão registrar lá orientação geográfica e localização. E também vão colocar a data de hoje. Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem isso. Então, crianças, já fizeram as anotações? Então vamos lá, observe o primeiro slide que a professora trouxe para vocês. Vejam que instrumentos tem ali, do que se trata. O primeiro é uma bússola. Você já viu uma bússola? E o do meio? O do meio é um celular, que traz lá a imagem de um mapa. E o terceiro é um GPS. Então, crianças, provavelmente vocês já viram alguns adultos usarem, né? Principalmente o GPS, né? Aí, crianças, vocês viram como está moderno, como essas coisas nos ajudam, nos auxiliam a se localizar, a localizar aí lugares aonde nós queremos ir, né? Mas será que sempre foi assim? Não, antes as pessoas se localizavam e se orientavam pelo sol. Vamos acompanhar aqui alguns slides. Desde os primeiros tempos da história da humanidade, homens e mulheres observavam os astros e as estrelas no céu para se orientarem. Olhem a imagem, bacana, né? Essa imagem foi retirada do meu primeiro atlas. Foi assim que diferentes povos antigos perceberam que todos os dias ao longo do ano o Sol aparece mais ou menos na mesma direção e desaparece ao entardecer na direção oposta. É o movimento aparente do Sol. Crianças, vocês já ouviram falar sobre essa expressão, movimento aparente do Sol? Quando nós observamos o Sol, olhamos lá, né? Parece que ele está em movimento. Mas será que é o Sol que está em movimento? Ou será que é o planeta Terra? Isso mesmo, é o planeta Terra que está em movimento. E aí a gente tem essa frase, né? Movimento aparente do Sol. Mas vocês lembram quais são os movimentos? O movimento de translação e rotação? Vamos lá? O movimento de rotação, o que é, crianças? Quando a Terra gira em torno dela mesma. E o movimento de translação é quando a Terra gira em torno do Sol. Observem a imagem. Olhem lá, percebam que a Terra está fazendo um movimento de translação em torno do Sol. Conseguiram perceber? Então vamos continuar com a nossa história. A partir desses conhecimentos foram criados os pontos cardeais. O ponto onde o Sol nasce foi denominado leste, e ao poente foi dado o nome de oeste. Nas outras extremidades temos então o norte e o sul. Olhem lá a imagem do menino, crianças. Essa imagem também foi retirada do livro Meu Primeiro Atlas, do IBGE. Olhem lá, onde será que está o Sol? Vocês conseguem observar que está do lado direito? E ali ele está apontando ao leste e do outro lado o oeste. Na sua frente o norte e nas suas costas o sul. Conseguiram perceber? Continuando, crianças, vamos observar nosso próximo slide. Olhem lá, os pontos cardeais são representados por meio de uma figura chamada Rosa dos Ventos, que foi a nossa dobradura, né? Olhem lá, norte, leste à direita, oeste à esquerda e sul.
Conseguiram ver? Continuando, as direções cardeais são determinadas a partir da posição do Sol no céu. Elas são referências universais, ou seja, são usadas em todo o mundo para orientação. Crianças, eu trouxe aqui para vocês 2 modelinhos de rosa dos ventos. Observe. Olhem lá, o primeiro é o mais usual, aquele que a gente encontra nos nossos livros didáticos, né? Mostrando ali a inicial de cada direção. Estão observando a letra N para norte, a letra L para leste, a letra S para o sul e a letra O para oeste. O outro exemplo a gente também encontra em alguns livros, mas observem a diferença. Estão percebendo que ao invés da letra L tem a letra E, que significa leste em inglês, e no lugar da letra O tem a letra W, que significa oeste em inglês, certo, crianças? Então vamos lá agora observar a imagem da casa da Bia. Observem lá a casa da Bia. Estão vendo ali a janelinha? Aquela janelinha da casa dela? Olhem lá o sol. Qual lado será que o Sol está posicionado? Isso, está posicionado do lado leste, ao amanhecer do lado leste. Se nós temos o lado leste, colocarmos o nosso braço esticado, apontado para o Sol, nós vamos ter o lado leste. E o braço esquerdo, nós vamos ter o lado oeste. E daí, na frente, né, da nossa posição, nós vamos ter o norte e atrás o sul. Criança, está sol aí onde você está assistindo a nossa aula? Que tal se você olhasse lá na janela e apontasse para onde o sol está aparecendo? Esse exercício de apontar, você está apontando para o lado leste. E o nosso lado ao contrário, né? O nosso braço direito para o leste, o nosso braço esquerdo para o oeste. Se não tiver sol aí na sua casa, não se preocupe, você pode em um outro momento observar. Então, que tal agora se a gente fosse para a nossa primeira atividade? A atividade 1. Desenhe a sua casa e a direção onde o sol nasce pela manhã. Vou dar alguns minutinhos para vocês copiarem. Vocês podem conversar com o adulto aí da sua casa, perguntando se eles já perceberam sobre aonde o sol nasce. Se vocês não conseguirem fazer hoje a atividade, não tem problema, depois vocês fazem com calma. Mas copiem a atividade, vou dar alguns minutinhos para vocês. Crianças, já copiaram? Então agora eu vou dar mais alguns minutinhos para vocês fazerem o desenho de vocês e a sua representação, ok?
Então, crianças, conseguiram terminar o seu desenho? Se vocês não conseguiram, não tem problema, depois vocês terminam com calma, combinado? Então, olhem só, a professora trouxe para vocês um trecho de um poema. Observem lá, o poema se chama Ponto de Vista, da autora Sônia Salem. E é muito bom que existam o norte, sul, leste e oeste, pois estes, mesmo que eu vire e troque de posição, mesmo que eu dê piruetas, dão a exata direção. São os pontos cardeais e não se alteram jamais. E aí, crianças, o que a gente consegue entender com esse poema? Que, independente da nossa posição, o importante é observar o nascer do sol, aonde o sol está posicionado pela manhã. E assim a gente consegue descobrir aonde está a nossa direção leste, né? Posicionando o seu braço direito na direção do sol. Mas não se preocupem, depois quando retornar às aulas vocês podem verificar isso com a professora de vocês e treinarem
bem bacana sobre essa posição, se orientando sempre pelo Sol, ok? Agora, vamos pegar lá a nossa rosa dos ventos, certinho? Vamos agora fazer as nossas marcações dos pontos cardeais e depois dos pontos colaterais, combinado? Então, crianças, a professora vai colar aqui no Flip Chart a nossa rosa dos ventos, mas vocês não vão colar no caderno de vocês. Nós vamos localizar os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vamos lá, olhem lá. O primeiro ponto que nós vamos anotar é o norte. Então, nós vamos fazer a letra N, a sigla de norte, né? A letra N do nosso ponto cardeal. Vocês vão fazer aqui dentro. A professora fez lá fora, vocês vão fazer marcando na estrela, ok? O nosso próximo ponto cardeal é o leste. Olha lá, vocês estão marcando dentro da rosa dos ventos. Continuando, o sul, a letra S, né? O que representa. E do nosso ladinho esquerdo aqui, o O, de oeste, né? Vocês estão fazendo lá na frente, lá dentro. Crianças, e se a gente pensar aqui, norte mais leste, o que será que dá? Nordeste, isso mesmo. Como que é a sigla de Nordeste? NE. Vocês vão escrever lá dentro, o N e o E. E o leste e o sul, o que será que dá, crianças? Sudeste, nossa, vocês estão espertos. Olhem lá a sigla, SE. E agora, crianças, sul mais o oeste, o que será que dá? Dá sudoeste. Qual que é a sigla? SO. Olhem lá, vocês estão posicionando dentro. E aí, por último, o oeste mais o norte é noroeste. Como que é a sigla, crianças? NO. Conseguiram representar? Agora, a nossa estrela, né, a nossa rosa dos ventos, está com todos os pontos cardeais e colaterais marcados. Conseguiram fazer, crianças? Então, vamos agora acompanhar alguns slides para a nossa atividade. Observem lá. Olhem nosso primeiro slide. Quais são os elementos que nós encontramos nesse slide? Conseguiram localizar a igreja e a escola? O hospital e a praça. Conseguiram localizar essas informações? Então, observem a nossa rosa dos ventos. Vocês estão vendo o sol lá? Então, vamos pensar aqui, crianças. Olhem a igreja. O que será que está a oeste da igreja? Observem. O que é? Praça. Isso mesmo. E agora, crianças, olha lá, nossa rosa dos ventos mudou de posição. Ela está lá na escola. O que será que a gente tem ao sul da escola? A igreja. Legal, isso mesmo. E agora, crianças, olhem lá a nossa rosa dos ventos. Observem, o que a gente tem a leste do hospital? A escola. Isso mesmo, crianças. Observem essa imagem. Conseguiram localizar a rosa dos ventos? Olhem lá. Está no centro, está na praça, né? E quais são os outros elementos que aparecem na nossa imagem? Olhem lá, a casa da Maria, a escola, a biblioteca, a padaria, o hospital, o ginásio, o banco e a mercearia. Então, olhem lá, crianças, ampliei a nossa rosa dos ventos, que está na praça. Vamos ver lá. A casa da Maria está localizada a noroeste da praça. Isso mesmo, criança. E agora vamos pensar o ginásio. O ginásio de esportes está localizado ao sul da praça. Isso mesmo. E agora, a leste da praça está localizado o que, crianças? A padaria. Legal. E a oeste da nossa praça, o que a gente tem lá localizado, crianças? A mercearia. Muito bem. E agora, crianças, o banco, ele está localizado ao sudoeste da praça. Isso mesmo, crianças. Vocês estão muito espertos. Agora, que tal se a gente fizesse a nossa atividade 2? Vamos lá para a atividade 2?
Olhem lá a imagem. Atividade 2. Desenhe um lago no centro da folha. Uma floresta ao norte, uma estrada ao sul, casas a leste, plantações a oeste. Vamos fazer essa atividade junto, crianças. A professora vai fazendo aqui e vocês vão fazendo aí na casa de vocês. Então, a nossa primeira dica é que nós temos que desenhar no centro da folha o lago. Então, façam o lago de vocês aí no centro da folha, tá? A professora vai posicionar a rosa dos ventos para que a gente consiga se localizar e fazer os elementos na posição certa, tá? Então, olhem lá, a outra informação que nós temos, que nós vamos desenhar uma floresta ao norte. Então, olhem lá o norte, desenhando a floresta aí de vocês, tá? Desenha aí a floresta de vocês, que com certeza vocês sabem fazer um desenho mais bonito do que da professora. Continuando, a gente tem uma estrada ao sul. Então, vamos localizar o sul, olhem lá embaixo. Nós vamos fazer a nossa estrada. Tá? E aí, a outra informação que nós temos casa a leste. Então, olhem lá, desenhem a casa de vocês. Com certeza, aí um desenho bem bonito que vocês vão fazer. E ao nosso oeste, nós temos as plantações. Aí, vocês vão fazendo aí a plantação que vocês querem, né? Vão caprichando aí no desenho de vocês para ficar bem bonito, certo, crianças? Façam tudo bonitinho. Se não der tempo agora, depois vocês capricham aí no desenho de vocês, tá bom, crianças? E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar o que nós aprendemos na aula hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a orientação tendo o Sol como referência, localização de elementos em plantas e mapas, utilizando as direções cardeais e colaterais. E a nossa aula por hoje acabou. Gostaram da aula? Então, um super beijo e até a próxima aula!